A inveja. Somos servos, mas também somos humanos e, como tais, sujeitos a inclinações da carne, natureza humana, que insistem em contrariar as ações definidas pelo Espírito de Deus como saudáveis à nossa vida espiritual. A eterna luta entre a carne, natureza humana, e o espírito, porque a nossa natureza humana quer é contra o que o espírito quer, e o que o espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Isso está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Paulo fala a respeito da luta e da guerra eterna até então entre a natureza humana e o Espírito de Deus. E dentre os pecados da natureza humana está o pecado da inveja. E é dele que vamos falar no vídeo de hoje. Então aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, curte, comenta e compartilha. E vamos falar desse pecado que é muito praticado por muitas pessoas, ou melhor, pela maioria das pessoas, até muitos cristãos que passaram pelo novo nascimento, nascidos de novo, também acabam cometendo esse pecado de maneira involuntária. Então, vamos falar um pouco aqui sobre a inveja. Quando a comunhão com o Senhor esfria, a natureza humana, a carne, levanta-se com muito vigor e produz frutos terríveis. Em alguns casos, os resultados atingem toda a igreja, gerando escândalos que mancham a obra do Senhor. Mas antes, o que significa inveja? Você sabe? É desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade de outro, desejo violento de possuir o bem alheio. E é o tema deste breve vídeo. Ela é um dos muitos frutos da natureza humana. A inveja produz profundas lesões na vida espiritual, tão sérias a ponto de lançar os que a cultivam nas trevas eternas. É um pecado que passa despercebido pelos que estão próximos, mas que consome a vida de quem hospeda. Vejam o que nos diz a palavra de Deus, a Bíblia, sobre esse pecado da inveja. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, diz: a paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Em Provérbios capítulo 23, versículo 17, diz: não tenha inveja dos pecadores, procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias de sua vida. E em Gálatas capítulo 5, versículo 26, diz: nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. A sensibilidade ao Espírito Santo faz-nos sentir o pecado ainda no seu início, na mente, e cabe a nós a responsabilidade de não deixarmos que cresça e floresça na vida. Somos chamados a vivermos em santidade, e essa condição não deixa brechas para qualquer tipo de sentimento pecaminoso. A inveja é condenada por Deus, é dominada como fruto da carne, está em Gálatas capítulo 5, versículo 21. Geralmente tem sua origem em disputas insensatas. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. E daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas. Isso está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 4. E a inveja é exercitada pelas boas ações e o sucesso do próximo, seja no campo profissional ou pessoal. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Eclesiastes capítulo 4, versículo 4. A inveja é um pecado que muitos cristãos, mesmo com o novo nascimento, têm, porque é um pecado da área involuntária. Muitas vezes nasce no coração e na mente. Você acaba tendo a inveja de alguém pelo sucesso profissional no trabalho ou na vida amorosa ou pessoal, mesmo sem querer. Acaba nascendo de novo, não cometendo alguns pecados, vencendo até pecados como bebedeira, como o uso de várias substâncias tóxicas, pornografia, mas ainda continua exercendo o pecado da inveja no coração. Sem falar que a inveja é ruim e maléfica para a vida do servo. A paz de espírito dê saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Está em Provérbios capítulo 14, versículo 30. E envolve todo o ser, apaga o Espírito de Deus e produz resultados terríveis. Em Provérbios capítulo 27, versículo 4, diz:
O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. É uma prova incontestável da vida carnal. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras, brigas entre nós, será que vocês não estão provando que são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Isso está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 1 ao 3. Isso é Paulo dando uma advertência à igreja de Coríntios. Mas se o coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem santos. Tiago capítulo 3, versículo 14. E da necessidade urgente de arrependimento e mudança de vida. Ou seja, a inveja é sempre por essa questão mundana da disputa, que um tem que ser melhor que o outro tem que casar, ter filho, ter uma boa casa, um bom emprego, e quando a pessoa não tem e vê o próximo, o vizinho ou algum amigo batendo essas metas de vida, ele acaba tendo inveja e nutrindo isso em sua alma, decorrente desse contexto social que as pessoas pregam que você tem que ser sempre um vitorioso e ter tudo isso. E quando você não tem por alguma circunstância contextual, o outro acaba tendo, você só enxerga essa questão e acaba tendo inveja e torcendo contra o sucesso do próximo. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo de 1 ao 2, Pedro diz: portanto, abandone tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Que seja este sentimento que vem encher os corações, ações de vida de nos aproximar de Deus. Ou seja, a inveja é um pecado da natureza humana, como muitos outros. Vamos falar aqui nesse canal sobre vários pecados sobre a natureza humana, certo? Então, deixamos aqui bem claro um pouquinho só desse assunto da inveja, que é um pecado involuntário que nasce no coração e brota no coração de muitos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, mas nunca se dá ênfase a esse pecado. Muitos têm esse pecado e não despertam, não se dão conta, como também o pecado da maledicência, da fofoca, da crítica injusta, que muitos crentes acabam se livrando, se libertando do vício de pornografia, vício de bebida, cigarro, mas não acaba se libertando desses vícios, desses pecados que são mais involuntários e não são tão evidentes na vida de uma pessoa. Não é tão evidente como o pecado da bebida alcoólica, de um alcoólatra. A inveja não tem essa evidência, mas acaba sendo capciosa e brotando no coração de cada cristão e também de não cristão. Então temos que ficar alerta contra essa natureza humana. Nossa natureza humana é preguiçosa e qualquer vacilo ela já desperta, ok? Então deixamos aqui essa mensagem sobre a inveja, que é um dos pecados que a Bíblia condena, e que você possa ficar alerta também e ler a Escritura, a Sagrada Escritura, para ter mais conhecimentos. Também, se gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha, certo? E que Deus abençoe você grandemente e ricamente. Então, até o próximo vídeo.